Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, graças a Deus, caminhando. Luiz, vou pedir para você só, nós tivemos um problema, coloca para ele exibir a tela principal, não desse jeito que está, deixar só quem está falando aqui no View, por a opção de Speaker View, por favor, que aí ele divide lá a tela certinho na transmissão. Boa noite, amados e amadas, graça e paz, que bom que conseguimos aqui, né? Alguma questão técnica não quis deixar com que eu conseguisse fazer a configuração aqui e a transmissão, aí eu pedi para o Luiz fazer lá da casa dele, aí nós estamos aqui tentando achar formas aqui da gente poder conversar e não perder a nossa aula, tá bom? Estamos aqui, então, vamos ver, esperamos que funcione. Deixa eu ver como é que tá. Mandar o pessoal aqui da igreja confirmando. Usando aqui. Aí, deu certo. Estamos aí, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, tentando fazer aí com que a transmissão funcione. Perdão aí pela demora, né? Infelizmente, algumas coisas aconteceram aqui e não quis deixar a gente trabalhar. Mas que bom que estamos ligados aí. Tem alguém participando com a gente, chegando aí, por favor? Aí, o pessoal está chegando, perdoem pelo atraso. Né? Nós tivemos por algum motivo que a gente não sabe o que, da tecnologia, né? Ele não quis nos ajudar, e aí eu não consegui fazer a ligação, por algum motivo ele não quis comunicar aqui a partir do meu computador, aí demos um jeitinho aí, está funcionando agora, graças a Deus. Bem-vindo, boa noite a todos, né? Dê o seu oi para a gente saber quem está participando com a gente, comenta com a gente aí para saber quem está por aqui. É uma alegria poder ter mais um tempo aí de estudar, de falar sobre as emoções, né, queridos? Eu tenho aprendido muito com esse estudo, né? Tem sido algo muito precioso para mim aprender sobre esses princípios de espiritualidade, de emoção, né, de saber lidar, de aprender a lidar com essas coisas. Então, tem sido, para mim, muito saudável. Eu já recomendei para algumas pessoas que assistiram. Eu vou recomendar, se você quiser entrar no canal da Igreja Metodista em Osasco, você vai encontrar lá os links para as aulas que nós tivemos até agora. Eu consegui colocar lá, é mais fácil, né, de assistir pelo YouTube do que por aqui. Então, a gente tem ao vivo aqui e a gente vai ter a transmissão lá a transmissão vai estar disponível pelo YouTube, se você quiser assistir posteriormente. Tá ok? Jurenice, boa noite, bem-vinda, querida. Dona Isabel, boa noite. Que bom tê-la com a gente aí. Boa noite, senhor Avonir, que certamente está junto aí com a Dona Isabel. Que bom tê-los com a gente aí para esse tempo de compartilhar, para esse tempo de estarmos juntos aí, né? E crescermos um pouco mais. Leníria, bem-vinda, querida. Que bom tê-la aqui com a gente pelo Zoom. Que bom que você pode se achegar, quem está vindo aqui. Eu creio que Deus tem algo precioso a falar conosco hoje, né, através de tudo que a gente tem estudado, aprendido, e eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações. Hoje vai ser a nossa 8ª aula, né, e alguns exemplos, alguns princípios muito interessantes nós vamos poder compartilhar e aprender um pouquinho hoje. Né? Então, fique à vontade, fique conosco aqui, que vai ser um tempo de bênção. Teresete, boa noite, querida, que bom tê-la aqui com a gente também. E nós vamos orar e vamos começar, né, que já estamos um pouquinho atrasados aí por causa das questões técnicas. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos reunidos, ó Deus, pela oportunidade de, mesmo não estamos no mesmo espaço físico, nós estamos no mesmo coração, no mesmo propósito, reunidos para crescer, aprender, amadurecer, para desfrutar de um tempo de intimidade, de comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai. Ministra a nós nesta noite, nosso coração, nos dá direção, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos conduz em bondade. Senhor, é a nossa oração, que fazemos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nos sustenta, nos guarda, nos capacita e nos dá a sua direção. É a nossa oração agradecida, que fazemos na completa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, começamos, né? Já estamos aí no nosso 8ª aula a respeito de espiritualidade e emoções. Nós estamos trabalhando a partir do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E
aprendendo algumas coisas, né, sendo ministrado por alguns princípios preciosos aí que a palavra nos ensina através desse estudo, né? Estamos aí firmes, crendo que Deus quer falar e vai inspirar e nos conduzir a uma vida saudável, né? Eu sempre me pergunto por que às vezes a realidade da igreja não é a realidade de Cristo, né? O irmão chega, vai lá, se converte, mas não há uma transformação plena, né? Nós vemos que algumas áreas continuam enroscadas e a vida não prospera e a vida não há transformação muitas vezes. E eu creio que esse processo que nós estamos compartilhando, estudando, pode nos ajudar a esse crescimento, a esse amadurecimento, a nos deixar ser fortalecidos aí pelo Senhor. Eu creio que Deus falar de forma poderosa, de forma preciosa nesta noite. Amém? Vou lá colocar nossa apresentação. Espero que funcione aqui. Aí, acho que funcionou. Espiritualidade emocionalmente saudável, né? Vamos continuar aí o nosso estudo. Só estou confirmando aqui como o pessoal que está no Zoom aqui, não tem ninguém com a câmera aberta, só para confirmar se apareceu aqui. Vamos só aguardar um instantinho. Quem está no Face, confirma aí para mim. Aí, acho que deu certo, né? Tá, certinho. Maravilha, vamos lá. Então, continuamos os nossos alvos, né? Uma mudança de vida por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Nós vamos nos colocar no lugar certo, onde Deus possa nos tratar e moldar em direção à maturidade. Lembre, Deus não pode tratar quem não quer ser tratado, ou quem até quer ser tratado, mas não se dispõe. Então, quando a gente fala nos colocar no lugar, é uma disposição interna e também uma disciplina para que Deus possa nos tratar. Eu creio que todos nós queremos viver uma vida abundante, queremos viver uma vida plena, queremos viver uma vida cheia da presença, da bondade do Senhor, ser curado, né, das nossas feridas, das nossas dificuldades, e para isso há um processo. E esse processo requer que a gente confie, que a gente entregue a nossa vida, que a gente deixe que Deus trate. Então, precisamos estar nesse lugar. E reconhecer que somente por causa e por meio de Jesus nós podemos ter a vida transformada. Lembra, meu querido, minha querida, você não tem poder nem capacidade de transformar a sua vida. Não tem, não vai, nunca vai conseguir. Mas há poder em Jesus. E aí nós vamos reconhecer que não temos capacidade que ele tem. E buscar nele essa direção. E então ele nos sustenta, capacita e nos permite caminhar. E o nosso capítulo hoje vai falar sobre os ritmos do ofício divino e do descanso semanal. O que é isso, pastor? Calma aí que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. E aí eu quero perguntar para você, né, quem está se chegando aí, deixa eu ver quem já está mais perto. Gabriela Sampaio, Gabi, boa noite, querida, bem-vinda. Nelson, né, já cumprimentamos. Olá, queridos. Voltamos aqui, sumiu, o sistema desapareceu, mas voltou ao ar de novo. Desculpa, hoje alguma coisa tá atrapalhando. Vamos orar aí, o inimigo não quer que a nossa transmissão continue, né?
Quem está aí, continua por aí com a gente? Voltamos? Confirmem para a gente quem está por aí. Né? Agora voltou. Rose, boa noite. Boa noite. A transmissão sumiu, mas Tá agora ouvindo? voltou. Perdão para vocês. Estou ouvindo sim, Rose. Algo Ok. aconteceu aqui, apareceu e voltou. Então, né, uma pergunta para você que está aí com a gente no Face, para a Rose que está conversando. Rose, imagina que você está diante de uma nevasca. Você já passou por alguma coisa parecida com isso, Rose? Não. Tem ideia do que seja uma nevasca? Literalmente, não. Já ouviu falar, né? Então, imagina a nevasca é aquele ambiente onde está tudo branco, onde você não enxerga nada, não encontra nada. Qual seria a melhor forma de atravessar uma nevasca? Né? Imagina um ambiente como esse daqui, né? Aquela nevasca, tudo fechado, aquele branquidão, não dá para ver nada. Como é a melhor forma de passar? Dá uma olhada só nesse vídeo aqui rapidinho. Deixa eu ver se está compartilhando o som. Para a gente poder... Deixa eu ver se está aqui compartilhando. Aqui, o som do computador. Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Tem som aí, Rose? Tem, tá ok. Olha só. Não sei se alguém já passou por alguma situação, né? Vocês viram a força da nevasca, o vento, daria para atravessar aquilo de outra forma que não fosse tendo uma guia ou uma corda? Né? Não dá, né? Não tem como passar numa situação daquela. E conta, né, que nos Estados Unidos ou outros lugares que tem gelo e essas nevascas, eles contam histórias de pessoas que saíram da sua casa, em fazendas, assim, eles saíram da casa e eles morreram tentando chegar no celeiro, a alguns metros de distância. Porque eles se perderam no meio daquela nevasca, daquela coisa, não conseguiram achar a casa de volta e morreram congelados. Algumas pessoas, assim, a alguns centímetros da casa, mas eles se perderam e não dava para enxergar nada. Né? Eles diziam que chegava a relatos que eles não viam a palma da mão estendida, assim, de tanto nevoeiro, de tão branco que estava. Então, às vezes, a única forma da gente atravessar por nevoeiros é ter uma corda. Se você amarrar uma corda na sua casa, uma corda aonde você quer chegar, você vai e volta e não se perde. E o que a gente pode entender com isso? A nossa vida, ela pode ser comparada com uma nevasca. As nevascas começam, né, quando nós dizemos sim a um monte de coisa. Vamos falando, não, vamos trabalhar, eu vou fazer, eu posso fazer aquilo, eu consigo dar, pode ser, entre todas as exigências de trabalho, da família, da nossa vida, aquele tudo cheio de coisa, aquela correria, né? Eu não sei você, mas eu sinto constantemente, né, esse sentimento de que tem muita coisa para fazer e que eu estou atrasado, que eu tinha que estar fazendo, e aí tem que fazer, e aí quando você está com coisa acontecendo, alguma coisa ainda pior vem. Né? Quando está tudo tenso, ainda mais alguma coisa mais difícil aparece. E aí a gente vai lá, muita tarefa, um monte de coisa, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, eu tinha que ter feito aquilo, e esse sentimento, às vezes, para nós, parece como se fosse uma nevasca. Muitos de nós
nos perdemos espiritualmente no branco dessa nevasca que existe ao nosso redor. É tanta coisa que a gente se perde espiritualmente. Eu vou lá tentando me virar e quando eu vejo, eu estou tentando fazer tudo com a força do meu braço, confiando em mim, esperando em mim, e aí me frustrando, porque nós nunca vamos ser bons o suficiente ou capazes de resolver tudo que a gente tem para fazer. Então, a vida coloca nevascas ao nosso redor, situações difíceis, complicadas, e que a gente não consegue vencer pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, e a gente só se vê ali perdido. Né? Muitas vezes nós vivemos com a agenda lotada, tensão, viciados na pressa. Né? Eu tenho tido um desafio com o Miguel. O Miguel ele é lento, ele é devagar, e quando ele está nervoso, ele trava. E aí a minha vontade sabe, eu perco a paciência. Né? Miguel, meu menino de 7 anos, e ele está lá e ele fala, eu não sei fazer. Vai, filho, você sabe? Eu não sei, eu não vou saber, eu não consigo. E trava, e aquilo vai me dando no nervo, né? Vontade de falar, faz. Né? Então, isso não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Né? O problema não está no Miguel, o problema está em mim. Né? Nessa pressa de refazer, a gente está sempre desesperado, eu tenho percebido, né, comendo, né, de mim, quantas vezes eu estou comendo, eu estou lá engolindo, correndo. Eu falo assim, peraí, mas eu não tenho por que comer correndo. Né? A gente está cansado, fatigado, tentando, eu queria ter mais tempo para fazer todas as coisas. Além de tudo isso, né, tem as tempestades da vida, as provações que vêm, né, alguém que fica doente, alguém que perde o emprego e um monte de coisa que acontece. Diante de toda essa tempestade, queridos, que a gente encontra na vida, que faz parte da minha e da sua vida, nós precisamos de uma corda para nos levar de volta para casa. Nós precisamos de algo palpável para nos fazer chegar e retornar e encontrar o caminho. E eu sinto no meu coração, e creio que muitas pessoas têm vivido essa experiência de ansiedade, de para onde é que eu vou, como é que eu vou, o que eu faço, como é que eu vou fazer, e vive e não consegue voltar para um caminho, não consegue encontrar um caminho de segurança, onde você sabe que a corda está lá e a casa está lá na outra ponta. No meio da tempestade, está caindo o mundo, vocês viram no videozinho aí aquele vendaval, aquela nuvem passando, mas eu tenho uma corda, e se eu toco na corda, eu sei que eu vou chegar até lá. Então, eu creio que nós precisamos de uma corda. E aí eu pergunto para você, você tem uma corda? Você consegue olhar e reconhecer na sua vida coisas, atitudes, posturas, momentos que são como uma corda para você, como uma referência para voltar para algum lugar, para chegar até algum lugar? Você tem a sensação, Rose? Já conseguiu, já imaginou alguma coisa que te conduz assim? Ou você reconhece que às vezes estava no meio da bagunça precisando de uma corda? Já foi mais bagunçada já. Agora eu tô mais tranquila. Eu acredito que a gente encontra na palavra de Deus. Eu acho que a Bíblia tem me ajudado muito nessa questão do entender algumas situações, me policiar de algumas coisas, né? Eu tenho buscado muito esse equilíbrio, né? Porque a gente precisa ter equilíbrio aí para conseguir, até para seguir a corda, né? Para andar, vai segurando a corda, a gente precisa desse equilíbrio emocional, né? Para a gente poder passar por tudo isso. E eu realmente eu olho hoje para mim e vejo que eu já me tornei uma pessoa mais paciente. Eu tinha isso que você acabou de falar aí quanto ao Miguel, eu tinha muito com a Letícia, né? Hoje com o Luiz eu já tenho mais tranquilidade nessa questão. Olha só a minha dificuldade com a Letícia. A Letícia, ela é canhota, ela é da esquerda, a Letícia, né? Então, tudo que eu pedia para ela mexer, eu falava, Letícia, mexe essa panela para mim. Ela ia com a mão esquerda e mexia, então aquilo para mim estava errado. Até eu entender que aquela era a forma dela fazer as coisas, de que a mão esquerda dela era a direita, para mim foi complicado. E às vezes eu falava, sai daí, deixa que eu faço. E foi difícil eu entender essa questão, que ela é diferente nesse sentido, e foi difícil atravessar algumas coisas com ela nessa questão.
Mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que hoje o meu equilíbrio é realmente Deus. Tanto no meu casamento, como mãe, como mulher, como amiga, como em todo. O Deus, a palavra de Deus, ela tem sido assim, essa corda na minha vida. Amém, Rose, amém. Então, esse é o nosso, né? Nós precisamos encontrar construir. E aí, o propósito da nossa aula de hoje é entender que existem ferramentas dadas por Deus para que a gente consiga encontrar essa corda, consiga encontrar essa segurança, sabe? Imagina você nessa nevasca da vida, né? E aí você saber que tem uma corda e essa corda ela é palpável. Não adianta só ter informação. Todos nós temos a informação de que Deus está aí. Todos nós temos a informação de que Deus está disponível para cuidar. Todos nós temos a informação de que o amor de Deus lança fora todo medo. Todos nós temos a informação de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todos nós temos a informação de que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A informação está aí. Mas isso é palpável? Isso é sentido na pele? Eu consigo viver isso? E aí o que nós queremos estudar hoje, compartilhar aqui, é uma ferramenta, alguns caminhos para que isso se torne palpável, para a gente amarrar essa corda. Isso é uma ação nossa, isso não é da parte de Deus. Deus não amarra corda para nós, mas Deus nos mostra caminhos para que a gente possa amarrar cordas na nossa vida e a gente possa se apegar. Né, a dona Isabel comentou com a gente aqui no Face, né, que sem direção, orientação, não dá para seguir numa nevasca. Então, a corda vai nos dar a direção, a corda vai nos mostrar como chegar lá, como alcançar o nosso objetivo, né? Esse propósito de chegar, de ter essa segurança. Deus está oferecendo uma corda para impedir que nos percamos. Essa corda nos leva sistematicamente de volta para Ele, para um lugar centralizado e consolidado. Essa corda pode ser encontrada em duas antigas disciplinas que remontam a 2000 anos atrás, que é o ofício divino e o descanso. Nós vamos falar um pouquinho dessas questões. Quando a gente coloca dentro do cristianismo atual o ofício divino e o descanso, isso são revolucionários. São atos que vão contra a cultura ocidental. Isso nós vamos entender. Nós vamos explicar o que é o ofício divino daqui a pouco, o que é o descanso, mas isso vai contra a nossa natureza. Nós não estamos acostumados, familiarizados com isso. E a gente vai precisar aprender, porque essa é uma ferramenta que Deus tem ensinado muitas pessoas há muitos anos, né, há mais de 2000 anos, né, dos pais da igreja, de formas para construir essa corda, de tecer, de amarrar, de ter essa corda sempre palpável. Esses atos, ofício divino e descanso, serão declarações poderosas sobre Deus, sobre nós, sobre os nossos relacionamentos, as nossas crenças e os nossos valores. Para o ofício divino e para o descanso, parar não significa acrescentar mais uma lista de tarefas da nossa agenda mais cheia. Trata-se de redefinir toda a nossa vida em uma nova direção. Nós vamos ajustar a nossa vida para quê? Para caminhar em direção a Deus. Nós vamos ter pequenas ações e atitudes que podem nos conduzir para Deus, para ter essa consciência. Vai ser uma forma inteiramente nova de estar no mundo, de olhar para o mundo de uma perspectiva diferente. Pastor, é tão revolucionário isso? Queridos. Mas é radical? Não. Vocês vão ver que nós não estamos falando de coisas fora da realidade do que precisa ser feito. O ofício divino e o descanso, eles são como cordas que nos levam de volta para Deus no meio da nevasca da vida. Eles são como âncoras para que a gente viva no meio das tempestades. Né? Quem já viu a âncora do navio, ele solta a âncora, ela cai lá e o navio balança para lá, balança para cá e não sai do lugar. Né? Ele sai do lugar, mas ele está sempre firmado num raio, ele não vai sair daquela região. Por quê? Porque tem uma âncora. Né? E Deus quer que a gente construa âncoras, que a gente encontre âncoras para nos dar sustento, segurança, firmeza, que a tempestade pode vir, o barco vai balançar para lá e para cá, mas eu sei que ainda que eu balance para lá e para cá, eu estou firme, eu estou arraigado, eu estou preso, que eu não vou sair da onde eu estou até que a tempestade passe. Quando feitas como um querer e não uma obrigação, né, o ofício divino e o descanso, isso vai nos oferecer um ritmo para a nossa vida que vai trazer Deus vivo para nós, que vai nos trazer próximo a Deus. Né? Vão ser disciplinas que são revolucionárias para nós hoje. Revolucionárias por quê? Porque não é natural a gente viver essas dimensões. As dinâmicas comuns de devoções, né, o momento de silêncio, que normalmente consistem de 10 a 30 minutos por dia,
para a leitura da Bíblia, oração, ou trecho de algum livro devocional, somado à igreja aos domingos, não são suficientes para nos capacitar a resistir às nevascas da vida. Então, todo mundo tem, não, eu acordo de manhã, pastor, faço a minha leitura devocional, faço aquele momento ali e toco o barco, vamos embora. O dia inteiro correndo. Aí, no domingo eu vou lá na igreja, tem um momento no culto. Só isso não é suficiente. Só esse momento não é suficiente. Ainda que eu tenha, poxa, eu tenho lá, pastor, eu fico meia hora orando. Que ótimo, meu irmão. Mas o que nós vamos compartilhar é que é preciso algo mais. Né? Não, vocês vão ver que não questão de tempo. Pastor, você está dizendo que eu vou ter que ficar 10 horas do meu dia fazendo? Não. Nós vamos explicar um pouquinho, aguenta aí, para entender. Mesmo após o tempo de devocional, é possível que a gente facilmente se esqueça de Deus no meio dos assuntos, das coisas que tem que fazer. Aí eu fiz a devocional de manhã, quando eu cheguei de noite, eu nem lembro mais que eu fiz na devocional, nem lembro do que eu falei, nem sei o que eu falei, eu só vou pedir socorro para Deus que eu estou cansado. Às vezes a sensação é de que a presença de Deus, ela vai indo embora no decorrer do dia. Às vezes eu comecei cheio de Deus, com aquele momento gostoso, aquele prazer na presença de Deus, e aquilo foi embora. Em meio a tantas correrias, as coisas que tem que fazer, e criança falando, né, e os trabalhos que a gente tem, vai embora. Mesmo que a gente queira prestar atenção a Deus durante o dia, não é possível, naturalmente, né, com só esse tempo. E aí o ofício divino e o descanso vão nos oferecer um ritmo que é poderoso e para nos proteger dessas nevascas, né, e que vão soprar a nossa vida, não tem como fugir. E nós poderemos sentir a corda e voltar para casa. Ou seja, eu estou lá, aí no meio do trabalho, aconteceu aquele problema, veio alguém falando não sei o que lá, aí eu sei que a corda está ali, eu só seguro firme na corda, né, eu pego na corda e falo assim, Senhor, o Senhor está aqui. E eu sei como voltar para casa. Eu tenho algumas experiências, né, já compartilhei com os irmãos, quando eu tive a difícil experiência, né, de ter sido mandado embora. Eu trabalhava na Comgás e eles extinguiram o cargo, e aí eu fui mandado embora. E na hora que o chefe falou, me veio a primeira canção, né, veio aquela assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Falei, Deus. Aí, né, o Espírito Santo me falou assim, você vai louvar, Mauro, nesse momento difícil? Você disse que cantou bem bonito, né? Sempre eu vou te louvarei, Senhor. Né? Então, no sentido de dizer assim, pode louvar. E aí, daqui a alguns minutos, comecei a arrumar as coisas, né? Aí, aquela sensação, não sei quem já teve essa experiência, né? Olha, né, obrigado pelo seu trabalho, dá aqui o telefone, dá aqui o notebook, dá a chave do carro, dá todas as coisas aqui que você já não é mais funcionário da empresa. É algo muito chocante. É a hora que eu estava terminando as coisas, eu estava quase indo embora, né? Um colega foi me levar para casa, e aí veio outra música. Aquela, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E hoje, olhando para trás, eu vejo que quando Deus me trouxe essa canção, foi a corda estava lá. E eu pude segurar na corda e falar assim, Senhor, ainda que eu esteja sendo mandado embora, ainda que eu não esperasse de jeito nenhum que isso acontecesse, eu sei, eu posso apalpar, é plausível, é concreto a sua presença e o seu cuidado comigo. E o propósito dessas disciplinas que nós vamos falar, queridos, é para que a gente encontre formas de tornar Deus plausível, palpável, e não só uma informação, e não só um texto que está lá na Bíblia, não, na Bíblia diz mesmo, mas tem que ser algo que está aqui, ó, no meu coração e de algo do que eu vivo. Então, vamos falar a primeira disciplina sobre o ofício divino. Diferente do que se espera, o ofício divino é um tempo não para obter algo de Deus, mas para estar com Deus. São orações de louvor oferecidas como sacrifício de ação de graças e de fé a Deus em um incenso de cheiro suave perante o trono de Deus. A Bíblia faz a ilustração e a comparação de que a Bíblia que a oração é como um incenso. Acho que todos já devem ter visto, o incenso vai queimando e aquela fumacinha vai subindo. Então, essa imagem, eu oro e a fumaça, o incenso da minha oração vai subindo a Deus. Então, o ofício divino é um tempo que eu estou para estar com Deus. E não para obter algo de Deus, não para buscar algo de Deus, não para ser alguém para Deus, mas para estar com Ele. Por meio do ofício divino, é possível desenvolver uma consciência
permanente da presença de Deus. Isso, eu creio, ser o nosso maior desafio, queridos, que muitas vezes nós não temos consciência. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é Pai, mas eu tenho consciência disso. Isso é algo palpável, isso é algo que eu tenho certeza. Né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, eu tenho consciência de que eu tenho uma garrafinha de água aqui, ela está aqui, eu tenho consciência, eu tenho certeza que ela está aqui. Só que tem coisas que eu não vejo, e o que Deus quer, que a gente tenha tamanha consciência, ainda que eu não veja, eu sei. Isso não é simples, isso não é um processo simples. Quem sabe e tem facilidade com isso são as crianças, não é verdade? Se a gente fala as coisas para as crianças, eles acreditam. Se a gente diz, eles têm essa facilidade de acreditar, o que foi dito para eles é. Né? Eu vejo os desafios que a gente tem aqui com o Miguel, com o Daniel, o que falou, eles acreditam. Né? Eu brinco, eu vou sair e falar, filho, eu volto de noite. Mas você vai voltar só amanhã? Eu falo, não, eu volto mais tarde. Porque se eu disser que eu vou voltar amanhã, eles acreditam que eu vou voltar. Porque é o pai deles dizendo uma coisa, e eles acreditam no que eu digo. Então, para eles, isso se tornou palpável. Mas para nós, com o decorrer do tempo, com as frustrações, com as dificuldades, a presença de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, muitas vezes vai se esvaindo, vai passando. E aí eu tenho só informação. Diz que ele cuida, diz que ele se preocupa, diz que ele está cuidando da minha vida, diz que ele trabalha por aqueles, né, que nele esperam, diz que sim, mas eu não tenho certeza. É diferente de dizer assim, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que eu estou debaixo do cuidado do Senhor, eu sei que aonde eu vou, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Eu sei, vocês entendem? É diferente. E o projeto desse ofício divino é transformar, é gerar, é construir uma consciência e que inicia nesse tempo de busca a Deus, de estar. E aí eu pergunto para você, você tem consciência da presença de Deus? Lembra, consciência, eu sei que Ele está lá. E ainda que eu não veja, eu sei. Você tem essa consciência no dia a dia, nas atividades, na correria, naquilo que a gente vai fazendo? Você tem consciência? Rose, ajuda a gente aí. Qual que é a sua experiência? Para você tem consciência? Hoje vai ser a cobaia, Rose. Só tem você conosco aqui, falando, interagindo. Vai ficar todo mundo com falta. Ficar todo mundo com falta, isso mesmo. Sim, né? A gente tem muitas experiências, né? Quando a gente... Como que eu vou explicar? Quando a gente passa a entender a palavra de Deus, quando a gente passa a querer ouvir a voz de Deus verdadeiramente, a nossa vida muda. Porque a gente já não passa, a gente passa a não mais agir da maneira que nós achamos que é certo, embora muitas vezes a gente queira agir da maneira que a gente acha que é certo, mas realmente o Espírito Santo de Deus ele vem e mostra para a gente que não é aquela forma, ainda que às vezes, né, assim, é difícil a gente entender ou compreender ou até aceitar o que Deus tem para a nossa vida, ou entender que aquele é o propósito de Deus na nossa vida, a gente passa a entender que tem realmente Deus ali presente em todos os momentos, porque a gente já não age mais, né, como diz o apóstolo Paulo, né, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente entende... Eu tenho entendido, eu não sei, eu tenho entendido muito essa questão de Deus cuidar da minha vida, né? Eu tenho me colocado diante de Deus dessa forma, de que Deus precisa cuidar da minha vida e eu preciso entender que tudo que Ele faz é certo e é bom, ainda que não seja o meu certo e nem o meu bom. É verdade, né? Esse desafio da gente ter desenvolver essa confiança, essa consciência, né, de que ele está ali por perto. A postura diante do ofício divino é de que quando chegamos a esse momento, nada vai ser mais importante, né, a obra de Deus. Nós vamos deixar o que tiver que fazer e ir com extrema velocidade para estar com Deus. E essa extrema velocidade é no sentido de eu quero tanto isso vai ser tanto precioso para mim. O ofício divino, né, nós estamos falando de um tempo separado para estar com Deus. E nós vamos separar, é aquela coisa assim, deu a hora, então tá bom, eu largo o que está aqui, está na minha mão, eu ponho aqui de lado. Os muçulmanos sabem fazer isso, queridos.
e fazem isso com maestria. Na hora, eu não lembro qual é o nome do horário deles, mas naquela hora ele para o que tiver que fazer, o país deles param. Pega o tapetinho, bota o tapetinho no chão, aponta para a Meca, ajoelha e ora. Por que é que eles crescem? Porque eles têm essa disciplina, por um foco errado, né? Nós cremos e entendemos que eles têm adorado, né, a um Deus que não é o mesmo Deus do qual nós cremos. Mas eles estão lá, e essa disciplina tem gerado neles essa confiança, tem multiplicado a religião deles de uma forma tão sobrenatural. Por quê? Porque eles são disciplinados, porque eles encontraram esse ofício divino, eles fazem isso, né, para se encontrar, infelizmente, de uma forma equivocada, mas eles estão ali fazendo, e essa disciplina tem gerado muitos frutos na vida deles. Imagine o quanto isso pode gerar em nós que estamos adorando de forma correta ao Deus verdadeiro. Então, precisa ter esse foco. O ofício divino praticado sistematicamente vai eliminar, de fato, qualquer divisão entre sagrado e secular. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais vai ser natural eu saber o que é de Deus e o que não é. Eu vi esses dias um pastor falando algo interessante, ele falou assim, você não sabe se essa música é de Deus ou não é? Se aquilo lá faz ou não faz, ele fala assim, faça isso na presença de Deus, e aí você vai saber. Se Deus estiver lá, tá jóia. Se Deus não estiver mais lá, não é. Agora, a gente tem a consciência da presença de Deus assim tão clara, para saber discernir quando ele está e quando ele não está, né? E eu creio que nós podemos, a partir desse processo de disciplina, de buscar ao Senhor de forma organizada e focado no Senhor, a gente pode aprender. E aí eu pergunto, como é que funciona o ofício divino? Primeiramente, o ofício divino é um tempo separado, exclusivo para estar com Deus. Cada um vai escolher a duração do seu tempo, né? Ele não tem o tempo perfeito, ele tem o tempo que você pode ter. Eu não posso dizer, irmãos, olha, quem ora menos de 3 horas não é espiritual e não recebe do céu a revelação. Não posso dizer isso. Porque tem gente que talvez tenha uma conexão com Deus ali em 5 minutos que ele teve, que alguém em 1 hora não teve, né? Mas vai ter a ver com foco, vai ter a ver com intensidade, com desejo, com um propósito de participar daquele momento. A chave é a lembrança regular de Deus e não a duração. É lembrar constantemente que Deus está lá e não a duração daquele tempo, né? Eu quero estar com Deus, eu quero me lembrar, eu quero desfrutar. Essa vai ser a chave, né? Pode ser 2 minutos, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 45 minutos, mas é um tempo separado para que eu tenha consciência, eu me lembre de Deus, eu force a minha cabeça, eu force a minha imaginação, eu force o meu corpo, o meu organismo a se lembrar da existência, da bondade, do cuidado de Deus. Esse é o processo do ofício divino. E 4 itens são fundamentais. Oi, Rose. A gente tem que lembrar que o que você está falando tem muito a ver com a qualidade e não a quantidade, porque muitas vezes a gente faz muitas coisas para Deus com quantidade, mas sem qualidade, né? A gente às vezes lê muitos textos da Bíblia, mas não entendeu nada do que está acontecendo ali. A gente ora, eu tenho me policiado na questão da oração, porque a gente às vezes fica querendo falar tantas coisas na oração e acaba são coisas sem nexo ou coisas que são palavras vazias, né? E a própria palavra de Deus, né, ela nos ensina, né, que não é muito falar, né? Então, muitas vezes a gente também está gastando tempo fazendo muitas orações, lendo muitas coisas e não absorvendo nada daquilo está fazendo diferença na minha vida, né? Então, a gente precisa prestar, igual com o filho, com o marido, ou com as pessoas que a gente ama. A gente, às vezes, acha que ficar um dia inteiro com uma pessoa é legal. Não, às vezes, você ficar menos tempo, mas que aquele tempo seja um tempo de qualidade, é muito melhor do que a quantidade, né? Exatamente, Rosé. É esse princípio que a gente precisa entender, que é de estar, ter foco. Eu quero estar com Deus, eu quero estar ali na presença de Deus. E eu estou ali de coração. Isso não é fácil, né? Nós vamos falar daqui a pouco, porque a nossa cabeça vai voar, nós vamos pensar e vamos querer fazer outra coisa, ou nós vamos querer por um tempo, olha, eu falei que é 5 minutos, estou lá, quanto tempo falta? Falta 4 minutos ainda. E agora? E falta, sabe? Às vezes vai acontecer momentos assim, mas é um processo de disciplina e de vontade
que vai nos fazer, né, desfrutar desse tempo, dessa intimidade aí com o Senhor. Então, tem 4 as coisas que nós vamos ficar atentos, 4 itens que são fundamentais para a gente desenvolver esse ofício fúnebre. Primeiro, tem que parar. Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Depois, tem que concentrar, conseguir trazer o foco, a mente naquilo ali. Depois, tem que aprender silêncio, quietude, que é difícil. Nós vamos falar daqui a pouco também. E tem que ter palavra de Deus. Primeiro, parar. O que é parar? Essa é a essência do ofício divino. Mais importante do que o número de ofícios por dia é o nosso tempo com Deus. Não é o nosso tempo com Deus não ser apressado para que o que lemos, oramos, possa penetrar profundamente em nosso espírito. Então, é um tempo com Deus de qualidade. Poxa, pastor, eu tenho 5 minutos, dá para fazer um tempo de 5 minutos de qualidade. Desde que eu entendo que eu parei, eu consegui parar, tá, esse é tempo para isso. Ah, mas o telefone vai tocar, né? Eu repito, e vou repetir de novo, né, sobre o testemunho da dona Amazonina, aquela senhorinha lá da igreja de Santo André, doente, uma senhorinha no hospital com os seus quase 90 anos, e ela estava no seu ofício divino, orando a Deus, e aí chegou a médica para examiná-la. No que a médica chegou, por ela ser uma senhorinha, né, ela olhou para a médica e falou, doutora, agora eu estou orando. Pegou a mão da médica, botou no peito dela, fechou o olho e continuou orando. Quando ela terminou a oração, a médica estava chorando e dizendo assim, olha, é disso que eu preciso. E aí eu pergunto, talvez eu e você, se estivéssemos naquela hora, a gente ia parar a oração, por quê? Porque agora é hora de falar com a médica. Ela está aqui, ela está me atendendo, eu tenho que parar. Então, é essa prioridade. A coragem, por ela ser uma senhora, a médica não foi deselegante, nem brigou com ela. Mas ela teve essa coragem de dizer, ó, a prioridade é Deus. E agora eu estou tendo meu tempo com Deus. Então, a senhora chegou aqui e vai participar comigo, vai ter o privilégio de estar com Deus junto comigo. E eu sei que Deus esteve ali e alcançou o coração daquela moça. Paramos as nossas atividades e fazemos uma pausa para estar com Deus. Em cada ofício divino, a gente abre mão do controle e confia em Deus para governar o seu mundo sem a gente. Olha essa frase interessante. Eu confio em Deus para governar o seu mundo sem mim. Parar, e olha só o processo desse ofício divino, é que eu paro e lembro assim, eu tenho conta para pagar, eu tenho que entregar um trabalho para o chefe, eu tinha que falar não sei o que lá, mas eu vou parar para eu lembrar que esse Deus a quem eu vou adorar, esse Deus a quem eu vou trazer consciência, toma conta de tudo pelo que eu estou preocupado. Ele é mais importante, ele é mais forte, ele pode gerenciar qualquer circunstância que eu queira, porque eu simplesmente vou confiar e descansar nele. E esse é o desafio. Então, primeiro ponto, parar. Segundo ponto do ofício divino, uma concentração. Eu não sei você, mas eu me vejo muitas vezes perdendo o foco. Estou orando, daqui a pouco vem, nossa, tem que pagar a conta, não sei o que lá. Esqueci de ligar para a irmã, não sei o que lá. Ai, tinha reunião de não sei aonde. E no meio da oração. Né? Então, eu tenho aprendido, peraí, vamos tentar voltar, foco, né? Nós vamos comentar mais um pouquinho isso lá na frente. Então, antes de iniciar o ofício divino, pode ser necessário um tempo para se concentrar, para liberar a mente das tensões, distrações e sensações, para assim começar a descansar no amor de Deus. Então, nós vamos ficar atentos e abertos, nos sentir em silêncio, sentar, é até errado aqui, né? Sentar-se corretamente, respirar devagar e profundo e naturalmente. Deixa eu só anotar aqui para eu lembrar de corrigir depois. Né? Respirar devagar, profundo e naturalmente, fechar os olhos ou manter os olhos baixos em direção ao chão. Um ponto que funciona muito, queridos, na hora da oração é a respiração. Respirar é um processo que traz algo para o nosso corpo. Respirar fundo, ele traz um sinal de alguma coisa. Quando a gente respira fundo, o nosso corpo fala, opa, todas as células, opa, está respirando fundo, tem algo acontecendo. Então, é um processo que nos ajuda na concentração. Ao perceber que a nossa mente está desviando, deixe que a respiração nos traga de volta. Ao inspirar, peça a Deus, Senhor, me enche do teu espírito, do Senhor. Ao expirar, fala, Senhor, leva embora tudo aquilo que está me distraindo, que é pecaminoso, que é falso. Uma outra forma de também nos concentrar na mente é fazer oração de Jesus, uma oração, se não me engano, de Santo Agostinho, que ele diz, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E às vezes repetir essa oração, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
E lembrando disso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E às vezes esse processo de relembrar, de repetir, vai nos ajudando a nos concentrar e nos colocar focados naquilo que Deus pode e quer falar conosco. Segundo ponto, concentrar. Terceiro ponto, silêncio. A solidão é a prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar presente com Deus. O silêncio é a prática de acalmar toda a voz interior e exterior para estar com Deus. O problema é que sem solidão é quase impossível uma vida espiritual. Sem solidão é quase impossível uma vida espiritual. E isso para a gente é sério, queridos, porque nós temos dificuldade com o silêncio. Eu tenho dificuldade com o silêncio. Eu não sei você, mas você certamente conhece alguém que mora sozinho e chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a TV. Eu lembro a Dani contou um dia que ela estava aqui, a gente tinha viajado, alguma coisa, tinha saído, ela estava sozinha, ela viu, olhou para um lado, não sei o que, ela foi e ligou a TV. E ela nem assiste muito TV, mas ela deixou a TV ligada só porque ela falou assim, tinha um barulhinho. Porque a gente está tão acostumado com sons, com as coisas acontecendo, e esses sons, essas coisas todas acontecendo, estão tirando o tempo todo o nosso foco. Então a gente precisa dessa solidão, desse silêncio, para que a gente possa nos concentrar, trazer a mente, o coração, e fortalecer e construir uma vida espiritual. No silêncio, estas são provavelmente as disciplinas mais desafiadoras e menos praticadas entre os cristãos hoje. Vivemos em um mundo de barulhos e distrações, e a maioria de nós tem medo do silêncio. Não é consciente, é inconsciente, mas a gente está tão acostumado com a agitação que quando fica aquele silêncio, você fala assim, vai acontecer alguma coisa, tem uma coisa errada. Porque não era para estar silêncio, era para estar tudo agitado, era para estar as coisas acontecendo. Então, nós vamos aprender a lidar com o silêncio. Terceiro aspecto do ofício divino. E o quarto e último aspecto é as Escrituras. Principalmente, o autor vai nos sugerir, o pastor Peter Escaseiro, o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é a base de quase todo o livro de ofício divino. Se alguém construir um livro de ofício divino, para esse tempo de meditação, de busca de Deus, ele está baseado nos Salmos. Por quê? Porque os Salmos têm servido como livro de oração para a igreja por séculos e séculos. Nos Salmos você vai encontrar de tudo. De raiva, de fúria, de confiança, de louvor. Você vai ver o salmista falar assim, Deus, o Senhor me desamparou. Eu choro, inunda a minha cama de lágrimas. Aí eu vou dizer, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Aí eu vai dizer, Deus, mata os meus inimigos, derruba, acaba com todos eles. Então, aí vai ter outro falar assim, louvado seja o bom, bendiga o nome do Senhor. Então, os Salmos têm todas as expressões humanas de um relacionamento com Deus. O livro de Salmos são orações, são cânticos a Deus, são relatos do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, por isso que ele é tão precioso. E nós podemos e devemos usar os Salmos para inspirar a nossa palavra. E então vem o segundo ponto que nós estamos tratando como um todo. Primeiro, ofício divino. Lembra, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Lembrar, em meio às nevascas da vida, à correria, a todo esse mundo bagunçado que nós vivemos, Deus quer nos oferecer uma corda, um processo do qual a gente vai passar a mão e a gente vai andando, sabe? Eu não sei, menino gosta muito disso, Vai passando a mão, tem portão, vai tudo batendo o dedo no portão, tem uma corda, vai passando a mão pela corda, corrente, qualquer coisa. Essa sensação de que eu estou no meu dia a dia, nas coisas corridas, mas eu sei que aquela corda está passando ali, sabe? Está passando pela minha mão. Esse é o propósito, esse é o projeto. Para que a gente tenha isso, nós precisamos do ofício divino. E lembrando, o ofício divino, ele pode ser algumas vezes por dia, Eu acabei não comentando, mas a sugestão do autor, ele fala assim, que é pelo menos 3 vezes por dia. Um momento de manhã, quando você acorda, algo ali em torno da hora do almoço, e depois à noite, para que você vá trazendo consciência à sua mente. Olha só que interessante como esse princípio tem a ver com a cultura e o que a própria ciência nos diz. Eu fiz um tempo atrás um curso sobre gestão de tempo. E a pessoa que nos orientou, ele falava assim, olha, se você trabalha 8 horas por dia, você precisa de pelo menos 3 intervalos de 20 minutos. E ele falou assim, é um intervalo em que você não faz nada. Ele diz assim, olha, é semelhante a você chegar e ir ao banheiro e folhear uma revista, banheiro no sentido de um ambiente neutro, e aí tirar o foco do seu trabalho e abrir a mente. Olha só que interessante. A ciência dizendo que a gente precisa fazer ofício divino. Eles direcionam ao simplesmente a caixa do nada, como brinca o pastor Cláudio Duarte. Mas
o que nós cristãos vamos fazer? É colocar essa consciência em Deus, é religar, é reconectar, é reajustar. Tá aquela correria, mas eu paro tudo e falo, Senhor, estamos aqui, ó, foco, respiro, descanso, falo, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí eu fico ali, talvez 5 minutos, eu vou lembrando e vou dizer de novo, Senhor é meu pastor, meu pastor. E nada, nada, nada me falta. Sabe, parar e refletir e se apropriar da verdade bíblica, se apropriar, se conectar com o Senhor. De 3 a 4, 5, aí vai conforme a sua disponibilidade, mas o autor nos sugere aí pelo menos, no mínimo 3, uma de manhã, uma hora do almoço, uma hora à noite, mas se você tem condições e pode ter momentos de 5 minutos ali, né, que dê tempo de você respirar um pouquinho, parar e conectar de novo ao Senhor. E a segunda proposta do autor, para que a gente tenha essa espiritualidade saudável, né, é o descanso semanal. E aí eu olhei, quando eu pensei em descanso, eu lembrei dessa imagem. Pelo menos para mim é uma impressão, né, de estar descansado ali, deitado, perna cruzada, perna esticada, né, de boa. O Danielzinho brinca de vez em quando ele senta em algum lugar, estica a perna assim, e fala assim, descansando de férias na praia, ele fala, de férias na praia, em qualquer lugar que ele está. Ele botou, esticou a perna, faz de férias na praia. Ele criou essa imagem na mente dele de descanso, né, de ambiente de praia como ambiente de descanso, e às vezes nós precisamos e vamos ter que trabalhar para encontrar descanso em Deus. A palavra sabá, que é o sábado, né, que a Bíblia fala sobre guardar o sábado, vem da palavra hebraica, que significa cessar, parar de trabalhar. Isso significa, né, o sabá. E ela se refere a não fazer nada relacionado a trabalho durante o período de 24 horas por semana. Então, 24 horas numa semana você não faz nada relacionado ao seu trabalho, aquelas atividades. E esse sábado vai nos fornecer um ritmo adicional para uma orientação completa da nossa vida em torno de Deus. Esse ritmo, essa mudança, essa pausa faz com que a gente se conecte, reoriente a vida, por causa de um dia de descanso. Nos sábados, nós imitamos Deus, ao parar o nosso trabalho e descansar. Fica imaginando, Deus criou o mundo, ele criou em quantos dias? 6. 6. 6 dias, exatamente. Deus criou o mundo em 6, e o que ele fez? Descansou o 7º. No 7º. Eu perguntei para Deus esses dias, né, em oração, falei, Deus, o Senhor é Deus? Acho que o Senhor nem cansa, porque o Senhor é Deus. Eu falei, para que o Senhor descansou o 7º? Aí o Espírito Santo me falou, né, me trouxe uma resposta muito intensa, assim, profunda, falou assim, eu fiz para te ensinar o exemplo. Eu fiz para te mostrar o exemplo. Eu fiz para te mostrar como é que você faz. Trabalha 6, mas descansa 1. E aí foi dura a fala seguinte que o Espírito Santo me trouxe, que ele disse assim, e se você não descansar, não vem me pedir para te renovar. E se você não descansar, não vem orar e clamar para que eu renove as suas forças. Porque eu te ensinei o padrão. Trabalha 6, descansa 1. E eu aprendi muito sério aquilo. E ontem até comentei, tem um mercadinho aqui perto de casa, e aqueles mercadinhos simples de bairro, né, mas que funciona de segunda a segunda, eles só no domingo eu sei que eles fecham, acho que 1 hora, alguma coisa assim. Mas de segunda a segunda está trabalhando, das 9 às 9, eu acho. E aí eu cheguei esses dias, eles começaram a fazer pão, assar pão lá no mercadinho. Aí eu perguntei, né, chamei a dona Antônia, dona Antônia, agora tem pãozinho e tal. Aí eu vi que o senhor Francisco estava pegando os pães congelados e colocando na forma tal para assar. Aí eu falei, vocês compram congelado, né? Puxando papo com eles. Aí ele, não, a dona Antônia é que faz. Aí eu perguntei assim, mas que horas que ela faz o pão? Depois que chega em casa, do mercado. Aí eu olhei e perguntei assim, mas, desculpa, que horas vocês vivem? Né, a dona Antônia olhou assim, com aquela cara, né? Falei assim, ela brincou, né? Ele vai falar que a gente está trabalhando para deixar tudo isso aqui para Nora. Né? Por que eu questionei? Porque a gente, sem perceber, é natural. A vida, trabalha. Vamos, tem que fazer, tem que produzir, tem que ganhar. Peraí, gente. Quem disse que tem que ser assim? Deus não disse. Aí, isso nós precisamos lembrar, queridos. Deus não disse. Ou seja, se eu e você não descansamos no Deus, nós somos desobedientes. Guardar o sábado, nós vamos ler daqui a pouco, é um mandamento. Guardar o sábado é um mandamento. E nós somos desprezando o sábado. A gente considera o domingo como sábado, mas vai no shopping fazer compra. Tem hora que tem que trabalhar, trabalha no domingo.
e faz às vezes um monte de coisa, e não tem o domingo como esse espaço. Não adianta só eu guardar um dia de descanso se a minha cabeça e a minha consciência não está nesse descanso, que é o que nós vamos falar. Agora imagina, Deus criou o dia, qual foi o ponto maior da criação de Deus? Foi o descanso. O clímax, o sétimo dia, o dia mais especial, o final foi o descanso. Deus fez, olha, aí Deus descansou e falou assim, tudo que eu fiz é muito bom. Aí estava lá Deus de boas, falando assim, olha, ficou bonito o que eu fiz, gostei. Descansando. Então, o ponto mais precioso foi o descanso, que ele pôde contemplar tudo que ele fez. E nós estamos tão acostumados a correr, 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 e a gente perde muitas vezes essa oportunidade de descansar. Observar o mandamento do sábado é radical e extremamente difícil na nossa vida diária. E ele vai ao centro da nossa espiritualidade, ao centro da nossa convicção, da nossa fé e do nosso estilo de vida. A nossa cultura desconhece a prática de separar um dia todo, 24 horas, para descanso e deleite em Deus. Não faz parte da nossa cultura. Tem um dia, quer dizer, esse dia a gente tem o dia do domingo, que vai na igreja, mas não é um dia de consciência, de fazer isso. Peraí, não, esse não é um dia só porque eu não trabalho. Não, peraí. Esse é o meu dia de descanso. Vocês entendem? Uma coisa é eu não trabalhar naquele dia, outra coisa é eu parar e ter consciência. Esse é um dia que eu estou separando, que eu estou deixando consagrado ao Senhor para descansar, para estar aqui. Não é o dia que você tem que ir na igreja o dia inteiro, mas é uma posição. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? De você vai ter descanso e deleite em Deus, na simplicidade. Olha só essa frase interessante que ele cita no livro. Nada menos que a compreensão do sábado como uma ordem de Deus, bem como um incrível convite, nos capacitará a agarrar essa corda que Deus nos oferece. Olha só, ele está dizendo, se a gente não entender que o sábado é uma ordem de Deus, e é um convite dele para a gente parar, descansar, essa corda nunca vai ser palpável como ela poderia ser. Ela nunca vai ser, talvez vai ser aquela corda que ela está por ali. Você vai lá, aí você vai tentar tatear, tentando, peraí, ela deve estar por aqui, eu vou tentar até achar. E o que Deus quer, não, é que essa corda seja constante, né? O tempo todo a gente tem essa consciência. E aí vem Êxodo 28:11. E diz assim, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, há uma bênção de Deus sobre o dia de sábado. Quem não guarda o sábado não tem esse dia abençoado. Não tem essa bênção específica de Deus, porque não separou um dia para isso, porque não separou um dia de consciência para estar na presença de Deus, para desfrutar dessa presença, desse cuidado, né, dessa ação de Deus. E interessante pensar, né, esse texto está lá em Êxodo, vamos lembrar um pouquinho do contexto? Né? Nós estamos falando de um povo que saiu da... O que era o povo antes de ir para o exílio? Não, perdão. Como era o povo antes de sair do Egito? Eles eram o quê, Rose? Me lembra? Escravos, né? Escravo. Escravo tem descanso, Rose? Não. Final de semana? Também férias? Ora, né? Não tem nada disso. É labuta, labuta, labuta. E ainda saíram de lá. Lembra que Faraó dobrou, né? Diz que Faraó, ainda antes de eles saírem, aumentou muito mais a carga de trabalho deles. Então, eles vinham com essa mentalidade, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que trabalhar, tem que produzir. E então, aí Deus vai dizer para aquele povo, olha só, peraí, eu tenho algo para vocês. E eu preciso que vocês aprendam. Vai ser lei, mandamento, é o quarto mandamento. Vocês vão parar e vão descansar no sábado. Vocês vão parar e forçar a mente de vocês, o corpo de vocês, a entender que é preciso um dia de descanso. É preciso, e eu concedo esse privilégio para vocês, de ter um dia de descanso. Então, nós vamos entender isso. Deus estava ensinando... Oi, Rose? Paulo está perguntando, está falando que então os adventistas estão certos. Não estão errados, não, Rose. Eles não estão errados. A gente não pode dizer que eles estão errados. A gente pode dizer que
que talvez eles encontraram uma forma nesse sentido de guardar o sábado, tá? Eles encontraram um formato de fazer isso, de obrigatoriamente fazer isso. Eles se disciplinaram. E aí, quem não faz isso, não, é o dia que eu quiser. E aí, a gente corre o risco do dia que eu quiser, aí eu faço nenhum dia, porque nunca vou querer, porque eu tenho tanta coisa para trabalhar. E eles não, eles formataram e disseram, não, é esse dia, é dessa forma. E eu acho que isso faz muito bem para eles, porque está claro, está lá, é desse dia. Né? Então, pensa, Deus colocou aquele povo e ele falou assim, olha, eu quero que vocês vivam isso de tal forma que as culturas vizinhas vão olhar e falar assim, o que vocês têm? Peraí, como é que vocês ficam um dia sem trabalhar e você produz mais do que eu? Como é que vocês ficam o dia inteiro à toa aí, de boas, como se diz, e e as coisas rendem mais que a minha? Porque Deus prometeu que faria isso. E só para entender um pouco da história, e Deus ainda mandou que ele tivesse um ano sabático, ou seja, a cada 6 anos, o 7º ano não era para trabalhar nada. Por quê? Porque Deus disse, eu proverei. No 6º ano, vocês terão colheita dobrada para sobreviver por 2 anos seguidos. Né? Aquele ano e o próximo ano sem fazer nada. Era descanso para a terra, era descanso para os animais. Então, era uma forma do povo se conectar a Deus. Ele sabia que Deus proveria. Ele sabia que aquele era ano de descanso, por quê? Porque Deus proveria, e Deus provinha. E aí, o nosso risco, muitas vezes, de não guardar o sábado, é esse medo. E se eu vou ficar? Não posso deixar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, tenho que ir. Né? E Deus prova intencionalmente que ele vai fazer, e ele faz quando a gente aprende. Deixar de ver o valor de simplesmente estar com Deus e não fazer nada é perder o foco do cristianismo. Olha essa frase, né, que o autor coloca para a gente. É perder o foco do cristianismo. Se a gente não entende que Deus quer que a gente não faça nada com ele, que a gente fique ali com ele. O sábado não se ocupa essencialmente conosco, ou como ele nos beneficia. Ele diz respeito a Deus e como ele nos forma. Não vejo qualquer saída se devemos viver a vida adequada na criação, devemos guardar o autor diz, devemos guardar o sábado. Se eu quero viver a vida adequada do jeito que Deus quer, eu tenho que guardar o sábado, eu não tenho essa opção. Só que isso não é tão simples assim. E aí nós vamos entender 4 princípios que precisam fazer parte do sábado. Primeiro, repete, né, parecido com o ofício divino, o parar. Temos que aprender a parar. Na nossa cultura, nós temos dificuldade em entender o fundamento do parar, porque não conseguimos parar até terminar de fazer o que tem que ser feito. Não é verdade, Rose? Dá para ir dormir? Quantas vezes a gente vai dormir e fala assim, meu Deus, tinha que ter feito aquilo, precisava ter posto aquela coisa, a roupa ficou na máquina, e aí vai lembrando alguma coisa, e aí a gente vai fazendo, quando viu, ficou até tarde, fazendo. E se deixar, não parava de fazer, de tantas coisas que tem. Então, nós vamos entender isso, né? Essa mentalidade já está aqui enraizada em nós, de que eu vou parar quando eu terminar de fazer. Só que nós nunca vamos terminar, porque sempre vai ter trabalho e muito mais do que a gente pode fazer. Nós precisamos terminar os nossos projetos e monografias, responder e-mail, dar retorno às pessoas nas mensagens, repetir o WhatsApp. Alguém mandou aquela figurinha de bom dia, você tem que ir lá dizer bom dia, obrigado, boa noite. Né? Tem que terminar de conferir as coisas, as contas, ver se está tudo pago, fazer a limpeza da casa, e é um monte de coisa. E sempre vai ter uma meta que a gente tem que alcançar antes de parar. Então, faz parte da nossa mente não parar. Então, no sábado, nós temos que aceitar os nossos limites. E que Deus é Deus, e Ele é indispensável, e eu sou criatura, e o mundo vai continuar funcionando bem quando eu parar. Eu tenho que aceitar isso, entender isso, introjetar isso no meu coração. Nós paramos aos sábados porque Deus está no trono, garantindo-nos que o mundo não vai se desintegrar se nós cessarmos as nossas atividades. Deus controla tudo muito bem sem a nossa administração, sem a nossa ajuda. E o sábado, parar no sábado tem a ver com isso. Eu sei que Ele vai cuidar. Por isso, o centro da questão espiritual, da interrupção, no sábado, é a confiança. Por que muitas vezes a gente não para? Porque eu não confio que Ele vai me guardar a tal ponto de eu ficar descansado. Eu não confio que Ele vai cuidar de todas as coisas, ou que Ele está cuidando de todas as coisas. Por isso eu preciso continuar trabalhando e fazendo. Então, Deus vai cuidar de nós e das nossas preocupações se nós obedecermos ao parar para observar. Deus irá cuidar? Será que a gente tem essa confiança de que Deus vai cuidar de nós? Será? Nós vamos ter essa confiança, que Ele vai cuidar da gente. Primeiro aspecto, né, dos 4 que ele sugere. O segundo é descanse. Uma vez parados, o sábado nos chama ao descanso. Deus descansou após o seu trabalho e nós devemos fazer o mesmo.
todo sétimo dia. O que devemos fazer para substituir tudo o que estamos interrompendo durante o nosso tempo de descanso? Resposta é simples, né? Faça o que for que te deixar alegre e te reabasteça. Pastor, o que eu faço no sábado, né? No meu dia de sábado, que não precisa ser o sábado, mas tem que ser o dia de sábado, né? Alguma coisa que vai me trazer alegria, prazer e que vai me fazer né, me reabastecer, me trazer esperança. Né? Nós precisamos aprender. Do que a gente tem que descansar? Descansar do trabalho, do cansaço físico, de pressa, da correria, de tantas coisas para fazer, da execução de um monte de tarefa ao mesmo tempo. No sábado eu não vou fazer isso, aquilo, outro. É um dia que eu não vou fazer. Eu vou descansar da competitividade. Não, de boa, tranquilo. Vou descansar da preocupação. Não é um dia de ficar preocupado, né? Eu tenho a minha sexta-feira, a folga minha na sexta-feira. Irmãos, eu não faço nada da igreja na sexta-feira. Tem gente que às vezes manda WhatsApp, nem WhatsApp algum, se não é nada que nem ninguém morreu, eu não respondo na sexta para responder no sábado. Por quê? Porque eu não quero me preocupar. Né? Às vezes eu pastor, mandei mensagem, falei assim, irmão, não vi. Porque eu, às vezes, sexta-feira, eu às vezes nem olho o celular. Tem dia que eu não olho, não acompanho, por quê? Porque eu não quero me preocupar. É o dia do meu sábado, né? O meu dia de sábado é a sexta-feira, que é a minha folga. Né? A gente descansa de tomar decisão, não é um dia de tomar decisão, é um dia de deixar, vamos descansar, vamos guardar, vamos pensar. É o dia de não se envolver em tarefas. Também precisa corrigir, agora que eu vi aqui. Então, envolver-se. É um dia de descansar de falar demais, muita coisa. É um dia de descansar da tecnologia, de celular, computador, tablet, TV. Às vezes tentar sair disso, né? Evitar essas coisas. O terceiro aspecto, a gente precisa... Oi? Que fofucho. Fofucho, né, gordinho? Sorrindo, né? A gente precisa se alegrar. Só olhar essa foto traz um sorriso pra gente, não é verdade? Só de olhar essa foto, dificilmente alguém olha para essa foto assim... Olhou para essa foto e viu, assim, né? Traz um prazer olhar essa criancinha gordinha sorrindo e pensar que Deus quer que a gente se alegre. Deus nos fez para viver a vida e vida em abundância. Não foi para viver essa vida, às vezes, terrível que a gente vive, queridos. Isso tem a ver com descansar, com confiar, com esperar no Senhor. Então, o terceiro componente do sábado bíblico gira em torno de nos alegrar no que nós recebemos. Deus, após terminar a obra de criação, disse com clareza, era tudo muito bom. Deus se deleitou na sua criação. E a frase hebraica, né, que ele usou, transmite um sentido de alegria, de realização, de admiração, de diversão. Então, Deus quer que a gente se alegre. Deus nos deu a capacidade de ver, ouvir, provar, cheirar, tocar, para que nós possamos nos banquetear com os nossos sentidos nos milagres da vida. No sábado, nós devemos desfrutar desses sentidos que Deus nos deu. O sábado é aquele dia para você parar e aí você vai comer aquela comida sem pressa, sem correria, e você vai degustar, e você vai... Eu sempre lembro da cena, a Rose provavelmente deve ter assistido aquele Ratatouille, né, que é filme de criança, a criançada gosta, e aí o ratinho tem uma cena que ele pega pro irmãozinho dele lá, que é o outro rato, aí ele pega, acho que é uma uva e um tipo de queijo, manda ele comer as duas, aí a hora que ele morde, ele sai explodindo assim, né, aqueles sentimentos, ele começa como se explodisse fogos, assim. E Deus quer que a gente prove das coisas nesse dia. A gente precisa aprender a fazer isso cotidianamente. Mas se a gente faz isso no sábado, a gente lembra disso nos outros dias. De aproveitar, de descansar, de desfrutar do que Deus nos deu. Deus nos convida a desacelerar, prestar atenção nas coisas e nas pessoas. Nos deleitar, ter um dia para ter relacionamento, intimidade com a nossa família. O quarto e último aspecto é a contemplação. A qualidade final de um sábado bíblico é a contemplação de Deus. O sábado é sempre santo ao Senhor. Meditar no amor de Deus permanece o foco central do nosso sábado. Na história judaica e cristã, o sábado tem incluído a adoração com o povo de Deus quando festejamos em sua presença. A leitura, o estudo da Escritura, o silêncio. Por essa razão, o sábado, ou o domingo, como nós fazemos hoje, permanece o tempo ideal para observar esse tempo. Então, para você que não trabalha de domingo, eu acredito que domingo permanece sendo um dia especial, podendo ser seu dia do sábado. Olha essa paisagem que essa moça está contemplando. Não é linda? Eu gosto muito de paisagens, né? Então, nós precisamos aprender a contemplar, a parar e olhar para Deus, que beleza que o Senhor criou. Senhor, que lindo tudo que o Senhor tem feito.
Que prazer de ver a criação do Senhor. Que prazer de ver o Senhor preparando algo tão lindo, o Senhor ter criado, né? Eu tenho ouvido alguém dizer que nós precisamos ensinar os nossos filhos, principalmente as crianças, a terem contato com a natureza. Porque para entender o ritmo da natureza, porque a natureza é lenta. Os processos são lentos. A plantinha vai lá, ela cresce um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Né? O vento sopra, balança para cá, para de soprar, volta para cá. E nós vemos uma vida tão agitada e a gente esquece que a nossa vida biológica, ela continua sendo lenta. O mundo, eu vi já médicos dizendo que a nossa mente, o nosso cérebro está trabalhando de uma forma intensa para processar o tanto de informação que a gente tem, porque ele não foi feito para isso. Né? O doutor Augusto Cury fala, ele diz que hoje, o imperador, se eu não me engano, o imperador romano, na época bíblica, ele diz que o imperador romano tinha ele era o imperador, ele era o cara conquistador. Ele tinha a mesma informação que uma criança de 8 anos tem hoje. A quantidade de informação que o imperador tinha, naquela época que dominou, né, com o Império Romano, ele tinha o tanto de informação que uma criança de 8 anos tem hoje. Então, o nosso cérebro está lidando com um ritmo, com uma quantidade de informação que é muito além do natural. Não é natural. Tudo isso que nós temos não é natural. Então, ele está processando, tentando se ajustar, tentando se adaptar a esse ritmo, que não é saudável. Por isso, desde lá, Deus já avisou, gente, olha, vocês vão lá na frente despirocar, vocês vão ficar doido, celular, informação, e eu preciso que vocês inculquem na mente de vocês. Tenham um dia de sábado, tenham um dia de descanso, tem um dia de estar separado na presença de Deus, 24 horas. Né? Os adventistas começam ao pôr do sol, 18, 19 horas, e terminam no outro dia ao pôr do sol. Você pode fazer isso também, começar um dia, terminar no outro, você pode começar o dia seguinte, só um dia inteiro, aí vai da sua disponibilidade, mas você precisa ser disciplinado. Para a gente acabar, né? Tem muitas possibilidades de guardar o sábado que você pode fazer. Né? O que é importante é você entender que esses princípios têm que fazer parte da sua vida e são necessários. Né? O que eu queria que você guardasse hoje é que tem que fazer. Se você quer desfrutar de uma espiritualidade saudável, se você quer desfrutar de uma maturidade com Deus, você precisa desses momentos. Se você se vê em meio a tempestades, a nevascas, essa bagunça toda que está ao nosso redor, e que você precisa de uma corda, que você precisa dessa segurança, que você precisa dessa lembrança, só o ofício divino e esse tempo de guardar o sábado vão construir isso em nós. Não vai vir de outra forma. Né? Eu desafio você, porque tenho experimentado isso, né? Nós temos tentado fazer esse processo e cada vez é difícil. Né? Ele fala, tenta experimentar, faz um plano, né? Vai seguir durante 1 mês, 2 meses, olha, vê o que precisa ajustar, né? E vai tendo essa liberdade de trabalhar, até você encontrar o caminho melhor. Né? O sábado, ele é um presente de Deus. O último slide aqui, para a gente acabar. É o presente que Deus está dando para a gente. Ele usa o exemplo americano, para nós isso não é comum. Mas lá, às vezes, tem aquele dia de nevasca. Quando tem a nevasca, fecha tudo, ninguém sai de casa. E aí a pessoa ganha um dia de folga, porque não tem como sair. Né? Então, eu creio que Deus nos deseja que o nosso dia de sábado seja como se fosse um presente dele, para a gente não fazer nada. Ah, pastor, não tem como não fazer nada. Então, organize para que aquilo que você tem que fazer seja feito com essa leveza. Pastor, tem que lavar roupa. Não tem jeito. O sábado é o único dia que eu tenho para lavar. Então, tá bom, descanse. Vai lavando. Fala, Senhor, obrigado pela roupa que eu tenho. Senhor, obrigado porque há um processo que lava e purifica essa roupa. Lave e purifica o meu coração. Lave e purifica esse mundo que nós estamos vivendo. Você tem que olhar para aquele dia com essa leveza. Ele pode ser exatamente como outro dia qualquer, né, no sentido dos sábados que a gente já fazia, mas você participa desse sábado com consciência. Você participa desse sábado com essa confiança. Você participa desse sábado sabendo, né, crendo que Deus está ali guardando, sustentando sua vida. Então, esse é o nosso desafio, né, de crer. Minha câmera sumiu, espera só um minutinho que eu vou ver o que aconteceu aqui. Foi descansar. Foi descansar, cansou, ouviu tanto falar de descanso que resolveu descansar. Aí voltou. E olha lá de novo. Espera aí só um minuto, é ligação.
Tem o São Miguel ligando desesperado aqui. Espera, vocês aguentam só um instante, por favor, querido? Só para avisar que não posso atender. Voltou, queridos, perdão. Então, encerramos aqui a nossa apresentação. Então, nosso desafio é algo que parece simples, né? Que parece complicado no sentido de mudar a nossa rotina, mas eu entendo será o que nós precisamos. Eu e você precisamos desse ajuste. Eu e você precisamos dessa disposição para ajustar a vida, né? É necessário, é saudável, né? E aí eu convido você a pensar, vai começando aos poucos, né? Mas faça as coisas com consciência para, olha, eu vou ter esse dia para o ofício divino, eu vou ter esse tempo para fazer isso. E eu creio que Deus vai falar com a gente, eu creio que Deus vai nos fortalecer e que Deus vai continuar nos dando vida. Então lembra, todo o processo que nós estamos passando aqui é para que a gente construa, tenha uma saúde emocional, sejamos tratados por Deus e tenhamos mais consciência. Lembra? Uma saúde emocional e uma espiritualidade contemplativa, né? O que a gente falava lá no início do nosso estudo. Então, essa saúde emocional, a gente já falou muito de identificar, de reconhecer, de ver quem somos, e hoje nós estamos trabalhando um pouquinho sobre o que é essa espiritualidade contemplativa, que tem a ver com o ofício divino e com o descanso. Então, guarde no seu coração, né? Coloque isso, anote, se quiser, escreva na geladeira, faça alguma coisa para forçar você a parar e pensar, eu preciso de um dia de descanso, e eu preciso que esse dia de descanso seja consciente. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma psicóloga, e ela disse para mim assim, olha, não adianta você estar de férias se a sua cabeça não entende que você está de férias. Você pode estar lá na praia, você pode estar lá no Caribe, você pode estar aonde for, mas se a sua cabeça não entender isso, são férias. Eu estou descansando. Você vai voltar como se nada tivesse acontecido na sua mente. Você até vai ter as lembranças lá, mas você não descansou. Então, às vezes, você precisamos desses dias e desse tempo com Deus para forçar a nossa mente, o nosso consciente a entender, peraí, vamos lembrar de Deus, vou me conectar com Deus, vou pegar um texto, eu vou meditar nesse texto bíblico, eu vou pegar um tempo de uma palavra, para que eu possa, um devocional, aí pode ser um nocenáculo, o desafio é que isso seja feito, por exemplo, se eu vou pegar um nocenáculo, eu vou ler o nocenáculo na hora do almoço, na hora de manhã, quando eu fiz, aí eu vou me lembrar do que estava no nocenáculo e vou meditar talvez no texto bíblico na hora do almoço, e aí de noite de novo eu vou trazer aquele contexto, aquele princípio, alguma coisa que eu aprendi, para que isso venha me alimentando. Então, precisamos encontrar formas. Aí você pode ser criativo e pedir ao Espírito Santo, me dá sugestão, me dá dica. Tenho 365 dias com Deus. Tem uma devocional que é maravilhosa, que é do pastor Max Lucado. São 365 dias com o pastor Max Lucado. Gente, é tremendo. Cada percepção, cada forma de ver o mundo que eu nunca tinha visto. E eu estou no segundo ano já que eu sigo todo dia fazendo essa leitura devocional. E tem sido muito bom. Oi, Rose? Eu também. Então, eu tenho sido muito alimentado por esse pastor Max Lucado, essas devocionais dele, tem falado muito, eu compartilho dependendo do texto, com um monte de gente. Então, esse é o nosso desafio, queridos, deixar que Deus vá trabalhando e a implementarmos. Então, eu quero convidar você, semana que vem a gente vai conversar, mais uma vez, nós temos 2 aulas aí antes da gente encerrar esse módulo, que nós estamos trabalhando, mas eu quero convidar você a tentar implementar isso. Vai começando aos poucos, mas creia que Deus pode e quer que a gente tenha essa profundidade, essa intensidade com Deus. Amém? Amém. Rose, obrigado pela participação aqui com a gente. Dona Edith, obrigado também. Dona Edith está por aqui, mas Dona Edith está quietinha lá participando, mas que bom que a senhora está aqui com a gente também. Obrigado a todos que foram participando aqui pelo Face, A Nilza chegou por aqui também. Marina Siqueira, que bom, Dona Marina, bom tê-la com a gente aqui hoje. Você que participou aí, que não deu o seu oi, que bom que você está com a gente, Temos 15 pessoas aí participando da nossa live hoje, desse compartilhar. Compartilhe, se você quiser, procura lá no Facebook, no YouTube, no canal da Igreja Metodista em Osasco, você vai achar esse estudo, já está disponível lá, está até a aula número 7, e eu vou acrescentando, essa semana eu já coloco esse estudo 8, e lá está uma forma mais organizada, você pode clicar até na playlist para ir assistindo todos, se quiser rever, mas seja edificado e fortalecido por aquilo que Deus tem falado com a gente através desse tempo. Amém? Rose, você ora por nós, por favor?
para a gente encerrar esse momento. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida com saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esse estudo, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, e nos fazer entender, ó Pai, que é preciso, Senhor, descansar em Ti, ó Pai. Que nós precisamos meditar na Tua palavra, que nós precisamos crer, ó Deus, no que nós lemos, no que nós vemos, ó Pai. Nós precisamos acreditar, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está sempre pronto, ó Deus, a nos ensinar, ó Deus, a cada dia a sermos pessoas melhores, Senhor, através da Tua palavra, ó Deus. Obrigada por esse tempo, ó Pai, que nós temos estado aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, ó Pai, que o Senhor possa também alcançar, ó Deus, aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, ó Pai, como o Walter, Senhor, o seu Manuel, abençoa, Senhor, a cada um deles, ó Deus, e todos aqueles, ó Pai, que têm participado conosco, Deus, nesse tempo, ó Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor, aprender mais de Ti. Que o Senhor possa despertar, ó Deus, as pessoas para, assim, ó Deus, estar conosco, ó Pai, interagindo, aprendendo, Senhor, mais e mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Mauro, que o Senhor possa abençoar a vida dele com sabedoria, discernimento, dando a ele, Senhor, entendimento, ó Pai, a cada semana, Senhor, para que ele possa expor, ó Deus, para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, ó Pai. Abençoa ele, toda a sua família, abençoa todos os pastores e pastoras, todas as igrejas que hoje já se reuniram, Senhor, para falar da Tua palavra, ó Deus, que a nossa oração, Senhor, chegue ao Teu trono de graça, Senhor, como um aroma suave, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa derramar a Tua cura, Senhor, sobre aqueles que estão, ó Deus, atravessando um momento de enfermidade, ó Pai. Abençoa, Senhor, os médicos, Senhor, os enfermeiros, todos aqueles que têm cuidado, Senhor, daqueles que necessitam, ó Deus. Abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor, precisando, Senhor, de uma bênção, de algo, Senhor, vindo de Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, ó Pai, que estão nas ruas, Senhor, muitas vezes sem direção, que o Senhor possa abençoá-las, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo culto de domingo, ó Pai, que foi bênção, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Eu falei, ó Deus, que não há alegria, Senhor, maior, ó Deus, que poder estar na Tua casa, Senhor, que estar ali, Senhor, junto com os irmãos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por aquele tempo, ó Deus, que nós estivemos ali, Senhor, no domingo na Tua casa, Senhor, e que nós possamos ter muitos outros, ó Deus, e que muitos outros irmãos e irmãs possam estar ali conosco, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desta noite, que possamos ter uma noite de sono tranquilo, onde possamos dormir e descansar, Senhor, em Ti, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter uma sexta-feira, Senhor, abençoada, Senhor, e um fim de semana, ó Pai, guardados por Ti, ó Pai. Muito obrigada, Deus querido, por tudo. Fica conosco sempre, ó Pai, e é por isso que nós oramos, Te agradecemos, Senhor, e Te bendizemos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Rose, pela oração. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite preciosa de descanso, de renovo, amém, que continue a nos guardar e que a gente cresça e se torne cada dia mais saudável emocionalmente, com a graça do Senhor. Amém? Fique com Deus, uma boa noite. Boa noite, Rose. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado tchau, pelo participar. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.